Olá, Cuiabá, Várzea Grande. Estamos chegando até a sua casa nesse momento especial aqui pela Rádio Cuiabana FM 106.5. E hoje teremos convidados especiais conosco, pastor Jandir Franco, também Fábio José Silva da Igreja Presbiteriana do Pascoal Ramos, cantando e tocando também Emerson Ormonde, Borges Ormonde. Nós agradecemos a Deus por mais esse momento chegando até a sua casa. Te exalto, Senhor, com todo o meu ser. De ti, por ti e para ti são todas as coisas. Louvemos ao nosso Deus. Dê-me um pouquinho do seu tempo e veja que a vida não é tão ruim. Seja como for, pode até mudar. Não ria se eu falar de amor, não chore se eu falar de dor. Emoção não é preciso, você tem que mudar para chorar ou rir. A salvação lhe bate a porta, a vida é vaga e vai tão morta. Cuidado, amigo. Mudar é preciso, Jesus é preciso. Mudar é preciso, Jesus é preciso. Dê-me um pouquinho do seu tempo e veja que a vida não é tão ruim. Seja como for, pode até mudar. Não ria se eu falar de amor, não chore se eu falar de dor. Emoção não é preciso, você tem que mudar para chorar ou rir, para chorar ou rir. A salvação lhe bate a porta, a vida é vaga e vai tão morta. Cuidado, amigo. Mudar é preciso, Jesus é preciso. Mudar é preciso, Jesus é preciso. E pense no encontro especial no dia de hoje, hein? Rosário Oeste aqui com tudo que tem direito. Estamos recebendo aqui Fábio José, meu primo do coração, Emerson Borges Ormonde. Ormonde Borges. Isso. Então nós estamos muito felizes porque são pessoas tão especiais para mim, né? E Deus concedeu essa oportunidade. Então nós não vamos perder tempo e vamos continuar louvando a esse Deus Todo-Poderoso. Amém. Ao sentir o mundo ao meu redor, ao sentir nada vi que pudesse ser real. Percebi que todos buscam paz, porém em vão, pois naquilo que procuram não há solução, não há solução. Só em Jesus a paz real eu podia encontrar. O seu amor
pude experimentar. Me entreguei a Cristo e a vida eterna vou gozar. Posso ver que você não é feliz. Posso ver. Vou dizer que não pode ser feliz. Vou dizer. Se continuar a procurar em vão os caminhos que não trazem solução, não trazem solução. Só em Jesus a paz real você vai encontrar. O seu amor vai experimentar. Venha Jesus Cristo e a vida eterna vai gozar. Só em Jesus a paz real você vai encontrar. Do seu amor vai experimentar. Venha Jesus Cristo e a vida eterna vai gozar. Nós vamos para aquele intervalo, não sem antes dizer que estamos esperando a sua inscrição no nosso canal. Entra lá, se inscreva, não somente ouvindo na Rádio Cuiabana FM 106.5, mas podendo visualizar depois, com mais calma, os vídeos que já estão aí no número 114, se não me equivoco. Hoje, esse número 114 está chegando aí até a sua casa. Lembrando que conosco está a turma lá do estúdio Voz e Melodia da Graziele, lá na Avenida Fernando Correia da Costa, 1296, próximo ali ao viaduto, Galeria Espaço 6M. Se você quer conhecer um pouco mais do trabalho, visite o espaço. Porém, se você quiser, já se inscrevendo, abra lá no programa de número 110. E pode também dar aquela ligadinha, 99200 4128. Mas tem mais. E a sua loja? Você já encontrou uma loja especial para se vestir tão bem quanto eu estou me vestindo hoje? Se ainda não, convido você para ir até o bairro Alvorada, na rua Pochorel 219. O telefone 99913-0368. Estou falando da loja Nova Moda da nossa amiga Madalena. E tem mais ainda, gente. Só que você vai esperar, porque no próximo intervalo eu vou te trazer outras novidades muito, muito interessantes. Até já! Nova Moda, tudo o que você precisa para se vestir bem. Moda masculina, feminina, infantil e recém-nascido, com peças que unem conforto e elegância com estilo. E tem novidade, linha plus size, masculina e feminina, cheios de atitude. E uma linha completa de calçados, conforto em cada passo. E para os dias de sol, nossa coleção Moda Praia é um verdadeiro show. Perfumaria para completar o visual com charme e personalidade. Nova Moda, Rua Pochorel, 219. Bairro Alvorada, 99913-0368. Tudo o que você precisa para se vestir bem. Quer comprar bem e economizar de verdade? No Mercado Alvorada você encontra tudo pertinho de você. Frutas e verduras fresquinhas, produtos de limpeza e alimentos em geral. Padaria com pão de queijo quentinho da hora.
Aí não pode faltar aquela carne com corte especial para o seu churrasco. Estacionamento próprio e comodidade para a sua família. Vem para o Mercado Alvorada, Rua Bela Vista, 125, bairro Alvorada, Cuiabá. Antes de cantar, é preciso escutar o corpo. Esses toques suaves, essas massagens, não são apenas relaxamento, são parte de uma preparação vocal consciente. Ao liberar a tensão cervical, abrimos esse espaço para que a voz flua com mais liberdade, sem esforço, sem bloqueios. É nesse cuidado com a base, pescoço, ombros, respiração, que a voz encontra sustentação. Corpo relaxado, mente presente, voz viva. Essa é a conexão que a gente constrói antes de cantar. Visite-nos na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 1296, Galeria Espaço 6M. E acesse através do nosso canal no Instagram, @estudioquasimudo_voz e melodia. Inscreva-se e sinta a diferença. Sobre nova direção. Quer um churrasco caprichado? Aqui tem, e é dos bons. Buffet completo, marmitas, marmitex e o famoso prato americano. Aceitamos encomendas e fazemos entregas. Vem pro Restaurante Pereira, sabor de verdade, com aquele jeitinho cuiabano que você ama. Rua Pochorel, número 13, bairro Alvorada, próximo à rodoviária de Cuiabá. Diz que entrega 993 55 75 79. No Espaço Jennifer França, especialista em sobrancelhas e cílios, você encontra técnicas avançadas como extensão de cílios, volume clássico, russo, mega volume e design de sobrancelhas com henna e brow lamination. Além disso, ao fazer qualquer procedimento, você ganha um spa e henna labial grátis. Estamos na Rua Princesa Diana, bairro Altos da Serra. Agende pelo WhatsApp 65 98469 8343 e siga nosso Instagram, @Jennifer França. Sua beleza merece o melhor. Olá, empresários, empreendedores e influencers digitais. Conheça a Iris Produtora. Somos mais do que uma produtora de áudio e vídeo. Somos contadores de histórias, criadores de emoções e impulsionadores de marcas. Produzimos VTs para a TV, para as mídias digitais, documentários e também podcast. 99272-2599. Entre em contato e faça já o seu orçamento. Em nossa entrevista de hoje, nós estamos recebendo o pastor Jandir Franco, que é casado com Maria de Lourdes, pai de 5 filhos, pastor da Igreja Presbiteriana de Chapada dos Guimarães, aquela terra tão bonita. Seja bem-vindo, pastor Jandir. Obrigado. Que nós tenhamos uma boa tarde e um tempo precioso. Nós teremos um testemunho de fé diante das dificuldades, das lutas, como é que a graça entra nisso? Então, nossa primeira pergunta é exatamente essa: o que é viver pela graça de Deus? Anaí, uma das coisas que tenho experimentado e que todo mundo experimenta e às vezes não valoriza ou não consegue ver é a graça de Deus e a misericórdia de Deus. As duas palavras parecem muito iguais, né? Sim. Graça é Deus te dando o que você não merece, né? Presente e merecido. E misericórdia é Deus não te dando o que você merece. Então eu tenho vivido isto e tenho valorizado isto há pouco tempo, porque na realidade a gente acha que aquilo que a gente faz porque a gente pode, porque a gente é novo, porque a gente é capaz, porque a gente sabe, e aí a gente vai tocando a vida. E determinado tempo você percebe que você não sabe nada, você não pode nada, você não consegue fazer nada. E aí é só pela graça que a gente consegue sobreviver neste mundo maravilhoso e maluco ao mesmo tempo. Sim, dependência completa do Senhor, né? Então nós vamos começar pensando na vida financeira, na graça de Deus, na sua vida financeira. E a minha primeira pergunta sobre isso é: houve situações em que o Senhor enfrentou dificuldades financeiras e viu a provisão da graça de Deus? Anaí, se eu for contar para você tudo, dá um livro, viu? Eu cheguei em Mato Grosso em
agosto de 1990. Dia 19 de agosto de 1990. Está fazendo 35 anos. Fez 35 anos. Eu cheguei aqui com 5 filhos, 3 cunhados, uma tia e a esposa. Você deve lembrar. Sim, né? sem dúvida. Chegaram pequenos, a Deisiane era pequena, o Arley era o mais velho, tinha 16 anos. E o tempo passou, eu era pedreiro, não tinha cliente, não tinha casa para morar, não tinha móveis, não tinha dinheiro, não tinha nada. Sem eira nem beira. Sem eira e nem beira. E Deus, nesse tempo todo, me mostrou que é Ele que me sustentava e que me sustenta. Um dia, eu cheguei em casa do trabalho e a Lourdinha falou comigo que não tinha fubá para fazer angu no dia seguinte. Porque o mineiro, ele come angu. Angu é fubá, água. Não precisa nem de sal, nem de gordura, nem nada. E não tinha nem fubá. E era um culto de quarta-feira, na Igreja Morada da Serra. E quem era o pastor lá era o pastor Manuel Seixas. Ele era gerente da Caixa Econômica, a mulher gerente da Caixa Econômica. E eu falei, eu vou lá no culto e depois do culto eu peço um dinheiro para o pastor, né? Sim. E fui para o culto com a Lourdinha. E chegando no culto, teve-se a liturgia normal. E ele pediu para abrir a Bíblia em Mateus 6 e leu o capítulo 6 que fala: não andeis ansiosos com coisa alguma. E no modo dele apresentar a mensagem, no período da mensagem, ele falou: se você veio aqui para pedir emprestado, não peça. Quem pede emprestado não presta. Uau. E agora? E eu falei, e agora? Parece que ele sabia que eu ia pedir emprestado. Né? Eu não sei se você lembra disso. Não, acho que ainda não frequentava nessa época. Você não, ainda não. Isso era 92, mais ou menos 92, 93. Mas você já frequentava lá. Estava começando. Porque na minha cabeça, naquele dia você cantou o cântico que é Deus cuida de mim. Verdade. Deus cuida de mim. Né? E ele falou com muita cara feia, na realidade. Ele falou sério. Falou, olha, se você veio pedir emprestado, não peça. Porque quem pede emprestado não presta. E a Lourdinha me cutucava. Pede. Como é que vai pedir? Né? Depois dessa, acabou o culto, nós ficamos parados no hall de saída da igreja ali, conversamos um pouquinho, ninguém falou nada, com nada de dinheiro, e nem de luta, e nem de dificuldade. Tudo bonito. Eu resolvi descer com a Lourdinha. Quando eu estou no portão, eu não lembro se é a Márcia ou se é a Paula, porque elas são gêmeas, eu não lembro muito bem quem era. Sim. Mas uma das duas falou comigo: Sr. Jandir, espera aí, eu queria te dar um presente. Aí eu falei, olha, que coisa boa. Mas eu tô com vergonha, porque o presente é muito pequeno. Eu falei, fica tranquila, eu aceito cueca rasgada e meia furada. Ela falou, verdade? Eu falei, verdade. Então fecha os olhos. Eu fechei os olhos, ela fez assim no bolso da minha camisa. Pegou minha mão, pôs em cima, falou, você promete que vai olhar só em casa? Prometo, só em casa. Eu peguei a mão da Lourdinha e saí arrastando a Lourdinha. Rápido. Lourdinha pequenininha, né? Eu andando na frente, ela igual uma japonesinha atrás, correndo com aquele espacinho corrido. Cheguei em casa, no portão, meti a mão no bolso, dinheiro para comprar comida para 2 meses dentro de casa. Glória a Deus. Quando eu estava há pouco tempo aqui em Mato Grosso, 2, 3 anos em Mato Grosso, passei muito aperto, mas nunca passei fome. Essa é apenas uma, tem muitas outras que Deus me socorreu na hora que eu mais necessitei, na hora que eu mais estava passando no sufoco, até porque tinha 11 dentro de casa. Nossa, mas o Senhor supre sempre, né? Supre sempre. E a pergunta é, diante disso tudo, como é que a graça de Deus influenciou a sua maneira de lidar com o dinheiro, com as dívidas, com a administração financeira? Pois é. Então, quando as coisas acontecem, você acha, eu ganhei o dinheiro porque a menina gosta de mim, porque viu que eu estava passando aperto, não vê Deus nisto, né? Automaticamente, a gente não vê Deus nisto. A gente vê quando mais na frente você olha para trás e vê o que aconteceu. Sim. Né? Então, passei muito tempo, passei 92, 93, 94, 95, quando eu fui para a congregação do Planalto, quando o Adolfo me pediu, ou me colocou lá como evangelista. Sim. Na congregação do Planalto. E lá que eu vi que não era eu que fazia as coisas, era Deus que fazia as coisas. Sim. Né? Porque eu ouvia falar que era Deus que fazia, mas até então eu achava que eu era inteligente, que eu era capaz, que eu era trabalhador, que eu era corajoso, que eu era esforçado, que eu fazia tudo que aparecia pela frente. Eu cheguei a trabalhar de doméstica,
se eu posso dizer assim. Eu cheguei numa casa pedindo serviço, o homem falou comigo, o que o senhor é? Eu falei, sou pedreiro. E ele falou, pois é, eu tô com um monte de tijolo aqui. Eu falei, pois é, por isso que eu tô pedindo serviço. Ele falou, mas agora eu não vou construir. A minha mulher tá precisando de uma doméstica. Eu falei assim, se o senhor aceitar, eu vou encarar. Ele falou, mas você sabe fazer comida? Você sabe limpar a casa? Eu falei, sei. Aí ele chamou ela, falou com ela. Ela falou, mas será? Eu falei, sim. Diferente de tudo, sim. Né? Então, você pode vir amanhã? Eu falei, posso. No outro dia eu apareci lá, ela mandou eu limpar a casa, eu fui lavar a janela, fui lavar banheiro, fui limpar a casa, fui encerar a casa. E aí eles saíram, quando voltou, o almoço estava pronto. Eu fiquei nessa casa durante uns 2 anos ou mais. 2 anos ou mais. E aí Deus vai ensinando a gente que o dinheiro é para ser gasto na hora da necessidade, que não pode jogar dinheiro fora, não pode gastar à toa, e tem que saber lidar, porque Deus dá, mas não é para esbanjar, né? Essas maravilhas de Deus só acontece com quem experimenta a graça, porque os outros às vezes não experimentam. Bem, nós já conversamos algumas vezes em que o senhor contou diversos momentos, situações em que o senhor estava sem saída e Deus abriu a porta e Deus levou. Agora há pouco nós acabamos de ouvir sobre isso, mas conta aí para nós um testemunho dessa fidelidade de Deus quando parecia que pronto, acabou tudo, não sei o que eu vou fazer. Eu estava vendendo roupa. Eu estava indo buscar roupa em Goiânia. E comprei roupa, coloquei a roupa no ônibus, entrei no ônibus, sentei e dormi. Eu acordei antes de chegar em Barra do Garças. O ônibus passava por ali. Eu acordei com uma senhora. A senhora assentando e logo começou a conversar comigo. E ela falou assim, o senhor está vindo de onde? Falei, de Goiânia. O que o senhor faz? Falei, eu vendo roupa. É bom vender roupa? Falei, muito bom. Ela falou, dá a porcentagem boa de lucro? Falei, dá uns 100%. Ela falou, olha, é verdade. Falei, verdade. E aí a conversa vai esticando, e ela falou, mas antes, o que o senhor fazia? Eu falei, antes eu pregava o evangelho. O quê? O senhor pregava o evangelho? Sim. E por que parou? Problemas que eu tive que parar. Ela falou assim, eu não sou católica, eu não sou espírita, eu não sou crente, eu não sou ateu, eu não sou nada. Mas para de vender roupa e vai pregar o evangelho. Olha quem Deus usou para trazer isso. Eu cheguei em casa e falei com a Lourdinha, eu não vou vender mais roupa. Ela falou, por quê? Uma mulher que eu não conheço falou comigo duro, para de vender roupa e vai pregar o evangelho. E ela falou, como é que a gente vai sobreviver? Falei, Deus vai dar um jeito. Eu morava aqui no CPA 3. Aí eu falei com Deus, eu vou ficar aqui diante do telefone. O senhor manda alguém me chamar ou manda alguém vir aqui, porque eu não vou mais vender roupa. Isso foi fevereiro de 2005. Abril de 2005, o telefone toca, alguém me convidando para começar um trabalho em Porto Esperidião. Eu fui para lá dia 21 de abril de 2005 para poder pregar o evangelho. Cheguei lá, não tinha nada, né? Era eu, Lourdinha, o Alain, a tia Celina, que morava comigo, para começar o trabalho. Nós ficamos lá 3 anos, deixamos 27 pessoas convertidas, 27 pessoas membros da igreja. Quando são planos de Deus, eles se cumprem, né? Se cumprem no tempo. Achava que o meu tempo tinha pifado, né? Tinha acabado. Uhum. Bem, nós vimos um pouquinho aí da graça de Deus na questão financeira, e eu coloquei aqui para nós graça de Deus nas decisões. Qual foi a decisão mais difícil que o senhor precisou tomar, confiando somente na graça de Deus? Eu estava em Tangará da Serra, 2014. Eu perdi a voz. Você deve ter sabido disso, né? Sim. Novembro de 2014. E aí eu fui no fono, fui no otorrino, né? Otorrino mesmo, Otorrino, né? Sim. E aí ele falou comigo, olha, você não vai poder mais pregar. Você não vai poder mais falar para mais de 5 pessoas. Se você tiver que falar para mais de 5 pessoas, tem que pôr um microfone na lapela, falar baixinho, falar devagar, porque as tuas pregas vocais estão todas murchas. Não voltam. É impossível voltar. Eu cheguei em casa, falei com a Lourdinha que eu ia entregar o pastorado. Cheguei no conselho, falei com o conselho não quis, falou que não, que tinha que ser com o presbitério. Eu fui no presbitério, o presbitério falou que não, que era com a igreja, e eu tive que sair por minha conta. Abandonei o pastorado
Nenhum nem outro. Nenhum nem outro. Permitiu a sua saída. Nenhum permitiu. O presbitério falou que era o conselho que decidia, porque já tinha me designado para lá. E o conselho falou que não podia, porque não podia me manter se eu não podia pastorear. E ele teria que arrumar outro, teria que pagar 2 e não podia não era viável, comigo. Né? E aí eu fui para Sinop trabalhar no mercado de verdura, legumes e frutas. Para ganhar R$2.000, eu pagava 1.075 de carro, 950 de aluguel, fora luz e água e comida, e Deus me sustentou. Mas a decisão mais difícil foi dizer não ao pastorado, porque eu não podia, não tinha como fazer por causa da minha voz. Sim. Você sabe que eu cantava alto e canto alto, né? Cantava e canto, ainda não parei. Eu gritava, eu batia no púlpito, eu fazia loucura no púlpito, né? Não sei se mudou bastante hoje, mas eu não podia continuar. E a voz voltou, né? 7 meses depois a voz já tinha voltado, e aí eu assumi um trabalho em Sinop, num bairro também lá. Mas a decisão é muito difícil, você saber que tem que continuar a vida sem ter algo para fazer de imediato e com dívidas para serem pagas todos os dias, né? A minha pergunta agora, diante disso tudo, como é que o senhor tem buscado as decisões em suas escolhas importantes? Pois é, quando a gente passa por tudo isso e você vê que você não mexe uma palha para mudar a história, porque imagina só, chegando aqui com 11 pessoas, quem dirigiu a minha vida? Não fui eu. Se fosse por minha causa, meus filhos estariam na rua, tinham virado bandido, né? Nenhum virou, graças a Deus. Né? Sim. Aí eu vou para o pastorado. Tem algumas dificuldades no pastorado que você sabe. Sim. Enfrentei. Quem me tirou da lama, quem me tirou do buraco, quem me tirou do pó, foi Deus. Aí eu volto para o pastorado, né? Vou para alguns lugares, perco a voz. Quem me traz de volta? Deus. Então, hoje eu não faço nada sem pedir orientação e sem esperar em Deus. Deus, às vezes, demora para responder pelo relógio da gente, mas ele responde na hora certa, no horário dele, no tempo dele. Ele nunca erra, nunca atrasa, né? Então, eu tenho aprendido muito com isso. Ontem eu preguei sobre isso na igreja, né? Eu preguei sobre as misericórdias do Senhor que não se acaba, renova-se a cada manhã, porque grande é a fidelidade dele. Eu não conheço a fidelidade de Deus em tamanho. Eu sei que é muito grande, muito grande. E ela não acaba. Ela sempre se renova, todo dia se renova, todo dia se renova. E isso a gente aprende a esperar. Mesmo que demore, mesmo que deixe a gente com corda no pescoço, ela renova. E é tempo de sorteio de prêmios aqui no Sintonize com Cristo. Nós temos alguns vouchers e nós vamos começar dizendo do voucher do Estúdio Voz e Violão. Você vai ter 2 aulas especiais lá com a Graziele. Então comece aí a se inteirar mais do que você precisa fazer. Primeiro, obviamente, você precisa ficar ligado no programa. Participe pelas nossas redes sociais ou pelo WhatsApp também da rádio. Nós vamos colocar isso para você logo, para você começar a interagir conosco e participar desse sorteio. Temos ainda 3 outros vouchers, dessa vez da Imove, aquela academia maravilhosa que tem no CPA3. Isso aí para o pessoal que mora ali perto, com certeza é mais do que um prêmio. Você vai ter 1 mês de academia de musculação. Então comece a participar, tá? O pessoal aí da Grande Morada da Serra, comece aí a ligar e se inscreva no canal para poder participar desse momento especial. A Imove está conosco também. Você precisa até lá conhecer o professor Anderson Arley Franco, que vai lhe receber muito bem, como tem recebido a todos até aqui. Esse intervalo é breve, brevíssimo, e nós voltamos já já. Nova Moda, tudo o que você precisa para se vestir bem. Moda masculina, feminina, infantil e recém-nascido, com peças que unem conforto e elegância com estilo. E tem novidade, linha plus size, masculina e feminina, cheios de atitude. E uma linha completa de calçados, conforto em cada passo. E para os dias de sol, nossa coleção Moda Praia é um verdadeiro show. Perfumaria para completar o visual com charme e personalidade. Nova Moda, Rua Pochorel, 219. Bairro Alvorada, 99913-0368. Tudo o que você precisa para se vestir bem. Quer
Quer comprar bem e economizar de verdade? No Mercado Alvorada você encontra tudo pertinho de você. Frutas e verduras fresquinhas, produtos de limpeza e alimentos em geral. Padaria com pão de queijo quentinho da hora. E não pode faltar aquela carne com corte especial para o seu churrasco. Estacionamento próprio e comodidade para a sua família. Vem para o Mercado Alvorada, Rua Bela Vista, 125, bairro Alvorada, Cuiabá. Antes de cantar, é preciso escutar o corpo. Esses toques suaves, essas massagens, não são apenas relaxamento, são parte de uma preparação vocal consciente. Ao liberar a tensão cervical, abrimos esse espaço para que a voz flua com mais liberdade, sem esforço, sem bloqueios. É nesse cuidado com a base, pescoço, ombros, respiração, que a voz encontra sustentação. Corpo relaxado, mente presente, voz viva. Essa é a conexão que a gente constrói antes de cantar. Visite-nos na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 1296, Galeria Espaço 6M. E acesse através do nosso canal no Instagram, @estudioquasimudo_voz e melodia. Inscreva-se e sinta a diferença. Sobre nova direção. Quer um churrasco caprichado? Aqui tem e é dos bons. Buffet completo, marmitas, marmitex e o famoso prato americano. Aceitamos encomendas e fazemos entregas. Vem pro Restaurante Pereira, sabor de verdade, com aquele jeitinho cuiabano que você ama. Rua Pochorel, número 13, bairro Alvorada, próximo à rodoviária de Cuiabá. Diz que entrega 993 55 75 79. No Espaço Jennifer França, especialista em sobrancelhas e cílios, você encontra técnicas avançadas como extensão de cílios, volume clássico, russo, mega volume e design de sobrancelhas com henna e brow lamination. Além disso, ao fazer qualquer procedimento, você ganha um spa e henna labial grátis. Estamos na Rua Princesa Diana, bairro Altos da Serra. Agende pelo WhatsApp 65 98469 8343 e siga nosso Instagram, @Jennifer França. Sua beleza merece o melhor. Olá, empresários, empreendedores e influencers digitais. Conheça a Iris Produtora. Somos mais do que uma produtora de áudio e vídeo. Somos contadores de histórias, criadores de emoções e impulsionadores de marcas. Produzimos VTs para a TV, para as mídias digitais, documentários e também podcast. 99272-2599. Entre em contato e faça já o seu orçamento. Essa dupla que se formou no final de semana, porque aqui é assim, a gente pega no laço, né? Essa dupla que se formou aqui é uma dupla muito querida do meu coração. E como é que foi esse encontro de vocês? Porque o convite foi feito no sábado. Não, sábado? No sábado. Sábado. E aí eles tiveram que fazer aquele ensaio assim, corrido, né? No domingo, acho que isso. No sábado? Sim, já ensaiaram no sábado. Até porque teríamos que gravar... Isso, né? Hoje, né? Então essa formação, o que vocês acharam desse momento? Olha, eu estou muito feliz por estar cantando com meu amigo Emerson. Emerson é uma grande surpresa. É uma lenda. É uma lenda. É uma lenda. Uma lenda rosariense. É, sim. Então, essa dupla não aconteceu na igreja em Rosário e está acontecendo hoje aqui. Após 50 anos, né? Após 50 anos. Meu povo. Aquele pessoal que era da escola bíblica dominical lá em Rosário Oeste, né? Então, hoje... estamos aqui, né? Exatamente, né? Quem diz que de Rosário Oeste não virá grandes coisas? Com certeza, muitas coisas boas, né? Não, mas muitas coisas boas, graças a Deus. Muito feliz, né, com o Emerson. Eu fico muito feliz de estar fazendo parte dessa formação. Quem sabe permanente. Quem sabe venha a ser permanente, né? E para isso nós vamos continuar louvando a Deus.
você pode ter a casa repleta de amigos, paredes e pisos cobertos de bens, ter um carro do último tipo e andar conforme der na cabeça. Ou pode até ser o cara que vive apertado, até mesmo dentro de lotação, curtindo a si mesmo um fim de semana, ao andar conforme der na cabeça. Mas sempre será como folha no vento, esperando um momento de cair. Você pode ter tudo aquilo que sonhar, mas nunca terá a paz que existe lá dentro, que não se encontra pra poder comprar. Porque essa paz só tem a pessoa que se encontra com Cristo. Mas sempre será como folha no vento, esperando um momento de cair. Você pode ter tudo aquilo que sonhar, mas nunca terá a paz que existe lá dentro, que não se encontra pra poder comprar. Porque essa paz só tem a pessoa que se encontra com Cristo, 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 que se encontra com Cristo. Aí tem jeito de não matar a saudade, né? Só muita saudade aqui hoje, flashback perfeito. Já estávamos querendo e esperando que fosse desse jeito aqui mesmo. E, como sempre, o nosso tempo aqui é rápido, então nós vamos continuar cantando. Meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti. Pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração. Oh, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e louvor. Seu grande amor não cessa, eterno não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim.
Tua graça é meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Nova Moda, tudo o que você precisa para se vestir bem. Moda masculina, feminina, infantil e recém-nascido, com peças que unem conforto e elegância com estilo. E tem novidade, linha plus size, masculina e feminina, cheios de atitude. E uma linha completa de calçados, conforto em cada passo. E para os dias de sol, nossa coleção Moda Praia é um verdadeiro show. Perfumaria para completar o visual com charme e personalidade. Nova Moda, Rua Pochorel, 219, bairro Alvorada, 999130368. Tudo o que você precisa para se vestir bem. Quer comprar bem e economizar de verdade? No Mercado Alvorada você encontra tudo pertinho de você. Frutas e verduras fresquinhas, produtos de limpeza e alimentos em geral. Padaria com pão de queijo quentinho da hora. E não pode faltar aquela carne com corte especial para o seu churrasco. Estacionamento próprio e comodidade para a sua família. Vem para o Mercado Alvorada, Rua Bela Vista, 125, bairro Alvorada, Cuiabá. Antes de cantar, é preciso escutar o corpo. Esses toques suaves, essas massagens, não são apenas relaxamento, são parte de uma preparação vocal consciente. Ao liberar a tensão cervical, abrimos esse espaço para que a voz flua com mais liberdade, sem esforço, sem bloqueios. É nesse cuidado com a base, pescoço, ombros, respiração, que a voz encontra sustentação. Corpo relaxado, mente presente, voz viva. Essa é a conexão que a gente constrói antes de cantar. Visite-nos na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 1296, Galeria Espaço 6M, e acesse através do nosso canal no Instagram, @estudiocoesmudo_voz e melodia. Inscreva-se e sinta a diferença. Sobre nova direção. Quer um churrasco caprichado? Aqui tem e é dos bons. Buffet completo, marmitas, marmitex e o famoso prato americano. Aceitamos encomendas e fazemos entregas. Vem pro Restaurante Pereira, sabor de verdade, com aquele jeitinho cuiabano que você ama. Rua Pochorel, número 13, bairro Alvorada, próximo à rodoviária de Cuiabá. Diz que entrega 993 55 75 79. No Espaço Jennifer França, especialista em sobrancelhas e cílios, você encontra técnicas avançadas como extensão de cílios, volume clássico, russo, mega volume e design de sobrancelhas com henna e brow lamination. Além disso, ao fazer qualquer procedimento, você ganha um spa e henna labial grátis. Estamos na Rua Princesa Diana, bairro Altos da Serra. Agende pelo WhatsApp 65 98469 8343 e siga
nosso Instagram, @JenniferFrança. Sua beleza merece o melhor. Olá, empresários, empreendedores e influencers digitais. Conheça a Iris Produtora. Somos mais do que uma produtora de áudio e vídeo. Somos contadores de histórias, criadores de emoções e impulsionadores de marcas. Produzimos VTs para a TV, para as mídias digitais, documentários e também podcast. 99272-2599. Entre em contato e faça já o seu orçamento. E nós estamos aqui num bate-papo muito precioso, no testemunho de vida do pastor Jandir Franco, falando sobre viver pela graça de Deus. Vimos um pouquinho sobre isso na vida financeira, também nas decisões, e agora nós vamos falar um pouquinho na vida familiar, pastor. De que forma a graça de Deus tem sustentado sua família nos momentos de alegria e também de crise? Eu gostaria de ter 10 filhos. Você sabe disso também, já comentei isso várias vezes, né? Sim. E graças a Deus nós temos 5. E 5 filhos não são iguais, todos diferentes. O Arley, único, né? O Arley é um diferenciado. Sim. Muita gente calma, amigo, obediente. Verdade. Aí vem Jefferson, vem Débora, vem Wanderson, vem Daisy, filhos bons. Eu sou abençoado. Nesse mundo louco, maluco, eu tenho 5 filhos que sobrevivem sobre a graça de Deus, debaixo da graça de Deus. E todos eles estão bem ou mal no caminho do Senhor, né? Às vezes não são tão assíduos como alguns filhos que eu tenho. Débora, às vezes tem dificuldade, né? Sim. Mas não deixa de ter temor de Deus, não deixa de procurar um momento com Deus. E tenho 2 pastores, né? Sim. Nessa crise louca de gente, né, de ideologia, nessa crise louca de gente fazendo loucura, fazendo besteiras na vida, você ter 2 filhos pastores, né? Pastores. Eu não tenho problema com placa de igreja, né? Sim. O Arley é pastor da igreja Nazareno, o Wanderson, pastor da igreja Metodista. Quer dizer, são 2 pastores que estão em diferentes lugares. O Wanderson com a igreja viva, uma igreja forte, uma igreja alegre, tem mais de 100 jovens, mais de 60 crianças. Nossa, muito grande a igreja dele, muito boa a igreja dele. E tem a Débora, que é aquela menina que cuida da gente, liga pra gente, preocupada com a gente. A Deisiane, que também se preocupa com a gente, liga pra gente todo dia. O Jefferson, que vive com dias difíceis de saúde, mas é um amoroso, né? É muito assim, amigo da gente, muito chorão, né? Igual o pai. Alguém, isso é verdade. Muito chorão. Aí, Jeff, certo? Chorão igual o pai. É alguém que também está sempre por perto da gente. Então, na minha família, eu posso dizer que eu sou abençoado, pois hoje os filhos não obedecem os pais. Os pais não conversam com os filhos. E nós fazemos isto. Nós conversamos, os filhos nos visitam e eu visito os filhos. E visito os netos, né? Eu tenho 14 netos com mais 4 agregados, né? Sim. Porque já são 4 casados, então já dá 18 netos, né? E já tem 2 bisnetos. Para quem chegou aqui com 10? Para quem chegou aqui com 11, 3 cunhados, uma tia, né? A tia já faleceu, uma cunhada já faleceu, mas ainda tem 2 cunhadas muita gente por aí, e já né? tem 30 na família. Sim. Há um testemunho marcante em sua vida familiar em que você reconheceu a mão graciosa de Deus, a família especificamente. Sim. Quando nós chegamos aqui, em 90, o Arley desmaiava. Você deve lembrar disso, não sei se você lembra. O Arley desmaiava, ficava roxinho, ficava pequenininho. Ele já tinha 16 anos. Nós arrumamos um trabalho para ele numa farmácia na Avenida do CPA. E ele começou a trabalhar ali naquela farmácia. Um dia o dono da farmácia nos chamou e falou que estaria despedindo ele, porque ele tinha passado mal algumas vezes lá, tinha desmaiado algumas vezes, e que era para a gente procurar um médico para tentar ajudar no problema do Arley, né? E aí nós procuramos, o médico deu remédio e ele começou a tomar remédio controlado. E a Igreja Morada da Serra tinha muito adolescente na época, muito jovem na época, e eles tinham culto quinta-feira e os adolescentes tinham a terça-feira, eu acho, reunião de oração. Um dia o Arley chegou em casa e falou: pai, eu vou parar de tomar remédio porque eu fui curado. E ele parou de tomar remédio, isso já tem, ele está hoje com 52 anos, vai fazer,
Ele tinha 16 para 17. Nunca mais tomou remédio, nunca mais passou mal. Então, a mão de Deus ali. Sim. Porque o médico também disse que seria difícil, porque começou tipo com epilepsia, né? Desmaiando, babando, coisa, era bem difícil, e ele foi curado. Então, é mão de Deus. É uma mão de Deus agindo de uma forma extraordinária, né? Sem dúvida, graça e misericórdia, né? Então vamos lá, graça de Deus no ministério pastoral. Oxi. Nós estamos falando assim, bem picadinho, porque o nosso tempo é curto e nós queremos aproveitar o máximo possível. E eu já falo demais, né? Quais foram os maiores desafios ministeriais em que o Senhor viu a graça de Deus agir de maneira surpreendente? Anaí, se existe um pastor abençoado, sou eu. Eu não tenho inveja de ninguém. eu sei que tem muitos pastores que são muito sábios. Sabe muito mesmo, mais do que eu. Eu não me vejo teólogo, não sou teólogo. Eu digo que eu sou pastor. Pastoreio ovelhas, né? Mas eu sou muito abençoado. O pastor Adolfo me mandou para Planalto, em 95. Cheguei lá, tinha 11 pessoas. A minha família tinha 11, dobrou. Opa! Dobrou. Já começou a crescer. Cheguei lá em março de 1995. Ficamos lá 9 meses. Não sei se você lembra, quando eu saí e fui para Tangará da Serra. Lembro. Nós deixamos lá mais de 30. Lembro. Rosângela, Sebastião, a irmã da Rosângela, que eu esqueci o nome da... Roseli, a mãe da Roseli e da Rosângela, a Neide, o Carlos, a Vanúzia. Nós deixamos uma quantidade de 30, isso em 9 meses. Deus agindo assim. Não tinha ninguém. Um dia, nós estávamos na escola dominical, cantando, para uma senhora na porta, e nós cantando, continuamos cantando. Acabei de cantar e falei com ela: senhora, pode entrar, tem lugar aqui, pode entrar. Ela não respondeu. Eu comecei a cantar outro hino, Firmes nas Promessas do Meu Salvador, né? O Jefferson não queria tocar bateria, estava de cara feia sentado lá. A mulher saiu lá da porta e veio na minha direção gritando: eu não vou entrar, eu não vou entrar, eu não vou entrar, eu não vou entrar, e não vou entrar. E parou perto de mim gritando: eu não vou entrar, eu não vou entrar. Aí acabamos de cantar, eu fiz assim, orei com ela, ela pluft no chão. Aquele dia foi marcante. Depois daquele dia, a congregação fez isso. Puxa. E hoje é o que é, né? Despertou. Sim. Fui para Tangará, me convidaram a ir para Tangará. Tinha 27 pessoas na igreja. Chegamos em Tangará da Serra, uma senhora começou a frequentar. Todo dia ela ficava endemoniada. Todo dia. O culto começava, ela era a primeira que chegava. Era a última que saía. Ela andava deitada de costas assim, ó, no chão, jogando os bancos para cima. E 3, 4, 5 homens não seguravam ela. Todo dia ela ficava endemoniada. E todo dia chegava gente. Nós deixamos uma quantidade enorme de membros ali, com a mão de Deus agindo, usando o diabo para converter pessoas. Sim. Surpreendente, no mínimo, né? Eu não sou abençoado. Com certeza. Eu sou abençoado. Como é que a graça de Deus o ajuda a servir mesmo em tempos de cansaço, oposição ou limitações pessoais? Como o senhor disse, eu não sou teólogo. Eu não sou teólogo. Às vezes dá medo de pregar sobre um assunto, né? Porque se você fala besteira, tem muita gente ouvindo, né? Então você não pode falar asneiras, você não pode falar heresia, você tem que pedir Deus controla minha boca, meu pensamento. E até hoje, nunca fui chamado a atenção de estar ensinando alguma coisa que não fosse verdade. Graça de novo. Por causa da graça de Deus. Né? Sim. É claro que eu fiz o IBA. Sim. Mas o IBA, ele não te dá base para você poder discutir com um teólogo que fez um seminário de 5 anos completo, com tempo integral, né? Porque você tem que pegar bem um grego, um hebraico, você tem que desenvolver bem nessa área para poder pegar lá o original. Eu sei ler um pouco de hebraico, muito mal de grego, mas eu leio um pouco grego, muito mal de hebraico, né? Mas Deus tem abençoado assim, de uma forma grande. Eu não sei se eu prego bem, eu não sei. Mas as pessoas que ouvem dizem que eu falo muito bem, né? Então não é por mim, porque se fosse por mim, eu teria muita dificuldade. De novo a graça. De novo a graça de Deus. Se o senhor pudesse resumir sua vida em uma frase sobre a graça de Deus, qual seria? A graça de Deus é a mola
que faz a minha vida pular. Boa, muito bom. Que conselho o senhor daria a quem deseja experimentar mais da graça de Deus em cada área da sua vida? Olha, não tem outra alternativa, a não ser buscar a palavra, aprender da palavra, orar sem cessar, não deixar nunca um tempo ocioso, aproveitar todo o tempo ocioso para conversar com Deus, porque a graça, ela vem não é porque você merece, é porque Ele é bom e Ele sabe o que você está buscando, o que você está querendo, né? E mesmo quando a gente não faz nada para poder merecer que a gente não merece, sim, Ele nos dá graça. Imagine quando você se envolve com Ele, né? Se você tem filho, teu filho é obediente, você dá tudo para ele, até o que você não pode. Aí Deus não é diferente. Deus, Ele te dá muito mais se você é obediente. Por isso Ele manda obedecer. De Gênesis a Apocalipse é obediência, 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 obediência. Se me obedeceres, né? O texto lá de Deuteronômio diz isto, de Êxodo também, né? Se a gente obedecer, Ele vai fazer algo que a gente não espera, né? De tão grande. Bem, nós estamos chegando aí ao final da nosso bate-papo, nossa entrevista. E minha última pergunta é: qual versículo o senhor considera um marco em sua experiência com a graça de Deus? Olha, eu falei contigo no início, eu falei sobre ele ontem, sobre a misericórdia de Deus, que está envolvida com a graça de Deus, né? Os dois andam juntos. Sim. Os dois andam juntos. Quando eu olho a história de Jeremias, quando eu olho a história do povo, do tempo de Jeremias, o Jeremias desabafando com Deus, e Deus falando duro com Jeremias, ele diz assim: olha, eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Ele estava vivendo dias de caos. E aí, logo abaixo, ele pode dizer isso: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim. E eu bebo disso todo dia. Eu bebo todo dia. Eu falo, hoje o dia vai ser diferente, porque as misericórdias do Senhor não tem fim. Eu estou com 72 para 73 anos. Eu ainda continuo ligado no 220. Né? Eu ainda continuo ligado nos 220. Mas é por quê? Por causa das misericórdias, que se renova todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Você esteve lá na igreja, você viu a diferença que está o templo hoje, né? A quantidade de gente que está, né? Aquele tempo que você foi lá, tinha o quê? Tinha 30 pessoas, 30 e poucas pessoas. Né? Hoje nós chegamos a 90. Né? Isso por causa de Deus, né? Então, as misericórdias vai só fazendo isso. Todo dia ela se renova. Então, esse texto é o texto que fica no meu coração. Eu gostaria de devolver ainda essa palavra para que o senhor faça as suas considerações finais aí ao nosso ouvinte, ao internauta. Olha, querido, você que está assistindo aí esse momento de testemunho, palavra de Deus, eu quero que você lembre de uma coisa: não conseguimos fazer nada sem a presença de Deus, sem a vontade de Deus, sem a mão de Deus estendida. A misericórdia dele é para aqueles que o amam e o buscam. A graça dele é algo que você tem, não é porque você merece, é porque ele te dá, porque ele é bom. Então, busque Deus sempre, busque Deus em todo momento e lembre todo dia que Ele é Senhor da vida. Você e eu não temos nada, tudo vem dele. Nova Moda, tudo o que você precisa para se vestir bem. Moda masculina, feminina, infantil e recém-nascido, com peças que unem conforto e elegância com estilo. E tem novidade, linha plus size, masculina e feminina, cheios de atitude. E uma linha completa de calçados, conforto em cada passo. E para os dias de sol, nossa coleção Moda Praia é um verdadeiro show. Perfumaria para completar o visual com charme e personalidade. Nova Moda, Rua Pochorel, 219, Bairro Alvorada, 99913-0368. Tudo o que você precisa para se vestir bem. Quer comprar bem e economizar de verdade? No Mercado Alvorada você encontra tudo pertinho de você. Frutas e verduras fresquinhas, produtos de limpeza e alimentos em geral. Padaria com pão de queijo quentinho da hora.
Ah, e não pode faltar aquela carne com corte especial para o seu churrasco. Estacionamento próprio e comodidade para a sua família. Vem para o Mercado Alvorada, Rua Bela Vista, 125, bairro Alvorada, Cuiabá. Antes de cantar, é preciso escutar o corpo. Esses toques suaves, essas massagens, não são apenas relaxamento, são parte de uma preparação vocal consciente. Ao liberar a tensão cervical, abrimos esse espaço para que a voz flua com mais liberdade, sem esforço, sem bloqueios. É nesse cuidado com a base, pescoço, ombros, respiração, que a voz encontra sustentação. Corpo relaxado, mente presente, voz viva. Essa é a conexão que a gente constrói antes de cantar. Visite-nos na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 1296, Galeria Espaço 6M, e acesse através do nosso canal no Instagram, @estudiocoesmudo_voz e melodia. Inscreva-se e sinta a diferença. Sobre nova direção. Quer um churrasco caprichado? Aqui tem e é dos bons. Buffet completo, marmitas, marmitex e o famoso prato americano. Aceitamos encomendas e fazemos entregas. Vem pro Restaurante Pereira, sabor de verdade, com aquele jeitinho cuiabano que você ama. Rua Pochorel, número 13, bairro Alvorada, próximo à rodoviária de Cuiabá. Diz que entrega 993 55 75 79. No Espaço Jennifer França, especialista em sobrancelhas e cílios, você encontra técnicas avançadas como extensão de cílios, volume clássico, russo, mega volume e design de sobrancelhas com henna e brow lamination. Além disso, ao fazer qualquer procedimento, você ganha um spa e henna labial grátis. Estamos na Rua Princesa Diana, bairro Altos da Serra. Agende pelo WhatsApp 65 98469 8343 e siga nosso Instagram, @Jennifer França. Sua beleza merece o melhor. Olá, empresários, empreendedores e influencers digitais. Conheça a Iris Produtora. Somos mais do que uma produtora de áudio e vídeo. Somos contadores de histórias, criadores de emoções e impulsionadores de marcas. Produzimos VTs para a TV, para as mídias digitais, documentários e também podcast. 99272-2599. Entre em contato e faça já o seu orçamento. E o Momento Reflexão de hoje vai estar com o nosso entrevistado sobre a graça de Deus. Nós vamos continuar ouvindo o pastor Jandir Franco, pastor da Igreja Presbiteriana de Chapada dos Guimarães. Eu quero ler com você um texto que eu já falei sobre ele 2 ou 3 vezes aqui, que se encontra em Lamentações, capítulo 3. E eu gostaria de ler os versos 22, 23, 24 e 25. O texto diz assim: As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Esse texto, eu falei nele ontem na igreja, lá em Chapada dos Guimarães. É um texto que mexe comigo, um texto que está na minha vida, está na minha mente, está no meu dia a dia. Jeremias estava passando por dias difíceis, o povo estava vivendo dias de desânimo, dias de derrotas. Ele escreve Lamentações, expondo suas amarguras, tristezas, pois Jerusalém estava sitiada e sua população era desobediente, idólatra, suas autoridades recebiam subornos e os profetas agiam com indiferença. Imagina, aquele tempo existia tantos problemas quanto hoje. As autoridades recebiam subornos, igual hoje. As autoridades, elas
faziam o que bem queriam, igual hoje, né? Os profetas, os sacerdotes agiam de forma indiferente, igual hoje. Muitas das vezes a igreja, a religião, as pessoas têm vivido sem compromisso, têm vivido com incredulidade às vezes, com indiferença, não se envolvendo. Jeremias estava vivendo assim, vivendo dias de amargura, e ele conversa com Deus de uma forma bem direta, e ele fala com Deus: olha Deus, eu sou um homem que viu a aflição pela vara do teu furor. E quantas vezes a gente vê a vara de Deus na vida da gente por causa da nossa desobediência? Jeremias, ele chega a dizer isto, ele chega a dizer que ele viu a vara de Deus, ele viu a aflição por causa da desobediência do povo, não de Jeremias. O texto diz que Jeremias diz que fez envelhecer a minha carne e a minha pele, despedaçou os meus ossos. Ele estava vivendo dias de dores físicas, por causa da desobediência do povo. Igual, muitas das vezes, nós, nesse século 21, somos desobedientes em extremo. E Jeremias continua contando, falando, desabafando com Deus. Ele diz assim: olha, desviou os meus caminhos e me fez em pedaços, deixou-me assolado, entesou o seu arco e me pôs como alvo a flecha. Fui feito objeto de escárnio, fartou-me de amarguras, saciou-me de absinto. Ele estava vivendo dias terríveis, dias terríveis. Talvez você também esteja vivendo dias terríveis. Talvez você esteja vivendo um momento cruel. Você não sabe para onde correr, não sabe em quem buscar, não sabe como pedir, não sabe o que esperar, porque para onde você olha, para onde você espera, não vem socorro e não tem saída. A vida muitas vezes é assim, e na grande maioria das vezes a culpa é nossa, porque nós somos desobedientes, ingratos, nós temos deuses no lugar de Deus. O nosso Deus, ele não concorda, ele não admite que nós coloquemos outro no lugar dele. E tantas vezes nós colocamos o carro, a fazenda, o trabalho, o dinheiro, os bens e até deuses estranhos, como aquele que poderia nos ajudar, mas que não pode, pois estão mortos, não tem vida. E esse Deus, o Deus verdadeiro, o Criador dos céus e da terra, ele é Senhor soberano, e ele está sempre nos buscando, nos procurando, nos dando mais do que nós precisamos. Quem sabe você está vivendo assim, triste, sem saber o que fazer, com um vazio no peito, um vazio na alma, com aflição, com depressão, com ansiedade. Será que não é por causa de desobediência? O texto que nós lemos, o texto de capítulo 3 de Lamentações, Jeremias, ele diz assim: afastou a paz de minha alma, esqueci-me do bem. Imagina, talvez você está afastado da paz, não tem paz no coração, não tem paz na alma, não tem paz no dia, não tem paz na noite, não dorme direito, não come bem, porque os problemas são muitos, são vultuosos. Mas, querido, Jeremias, vivendo tudo aquilo, ele chega a dizer assim: olha, eu quero esquecer disto, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E aí ele reconhece que as misericórdias do Senhor era a causa que não o consumia. Eu quero dizer para você nessa hora que a misericórdia de Deus continua a mesma, ela continua aqui, bem do teu lado, bem do nosso lado. Ela se renova a cada manhã, porque Deus é misericordioso, ele é fiel, e a fidelidade dele é enorme, que ultrapassa a nossa sabedoria e a nossa capacidade de imaginar. Por isso, nesta hora, eu gostaria de convidar você a colocar a sua vida nas mãos de Deus e pedir que a misericórdia dele te alcance, te abrace, para que você tenha dias melhores. Que esse Deus te abençoe, que Jesus venha falar no teu coração. Eu te desejo um dia maravilhoso. E a nossa agenda hoje está repleta de trabalhos especiais. Encontrando-se na Igreja Presbiteriana do Planalto, a Rua Neblina, sem número, às 19 horas,
as mulheres, todas vestidas de pink. Tanto que o culto tem esse título, Culto Pink. Por que isso? Porque todas deverão vestir-se dessa forma como estou aqui, nesse momento. Então, todas as mulheres estão convidadas a participar desse momento especial. Também, nesse dia, a reinauguração do templo da Igreja Presbiteriana de Chapada dos Guimarães. Pregando lá o pastor Rafael Borgo, da Igreja Presbiteriana de Várzea Grande. Você também é convidado a estar lá às 19 horas. Ainda no sábado, lá no Parque das Águas, noite de louvor e adoração, com os cantores Eli Soares, Louvor Aliança, Bruno Cerqueira e Agiele, 30 de agosto a partir das 19 horas no Parque das Águas. E no domingo, de forma muito especial, comemorando aí os seus 96 anos de idade, a Igreja Presbiteriana de Rosário Oeste, pregando o pastor Sidney Valério. Você é convidado a estar com os nossos irmãos e desde já nós queremos parabenizar esta igreja irmã, querida, que nós trazemos no coração. Bem, nós estamos chegando aí a mais um final de Sintonize com Cristo, esse bastante especial para nós, por estarmos contando com pessoas queridas do nosso coração. Agradecemos a você, ouvinte da Rádio Cuiabana FM 106.5, aos nossos ouvintes, aos nossos internautas que já se inscreveram no nosso canal e já chamando você, vem para se inscrever no Sintonize e você ficar ligadinho em tudo o que está acontecendo. Inclusive, já convidando você para estar conosco em nossa igreja no domingo, às 9 horas da manhã, na Escola Bíblica Dominical, no culto às 18h30, na rua Luiz Geraldo da Silva, 978, no CPA 2. A Deus toda a nossa gratidão. E esse foi mais um Sintonize com Cristo, o seu programa de todos os sábados. Até o sábado que vem, se Deus quiser. Preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, eu preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. A sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim.
Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Eu sei.